A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais impactantes da história da humanidade, ocorrendo entre 1939 e 1945. Essa guerra ela foi marcada por batalhas devastadoras, alianças estratégicas e inovações tecnológicas. A guerra envolveu praticamente todas as grandes potências daquele período, e essas grandes potências estavam divididas em dois blocos, o bloco dos aliados e o bloco do eixo. Neste vídeo de hoje, para que você compreenda de uma vez por todas a Segunda Guerra Mundial e as principais questões necessárias para conhecer o assunto, nós vamos explorar os seguintes tópicos: principais causas da Segunda Guerra Mundial, início do conflito, as fases mais importantes e as inovações tecnológicas. Então, falando sobre as causas da Segunda Guerra Mundial, nós podemos apontar pelo menos 5 tópicos aqui: o Tratado de Versalhes e as tensões pós-Primeira Guerra, a Grande Depressão e a crise global, a expansão territorial do eixo, o fracasso da Liga das Nações e o Pacto Molotov-Ribbentrop. O Tratado de Versalhes e as tensões pós-Primeira Guerra. O Tratado de Versalhes, de 1919, foi um marco decisivo na história que, embora tenha encerrado a Primeira Guerra Mundial, acabou semeando as bases para a Segunda Guerra. Por quê? Porque ele impôs condições muito severas à Alemanha. Reparações financeiras massivas, que devastaram a economia alemã, levando a um período de hiperinflação e pobreza generalizada no país. Perda de territórios importantes, como o corredor polonês, a Alsácia-Lorena e colônias no exterior, reduzindo a influência e o orgulho nacional alemão. Redução militar extrema, limitando o exército alemão a apenas 100 mil soldados e proibindo a posse de equipamentos modernos como tanques e aviões. Essas imposições criaram um clima de humilhação e ressentimento. Adolf Hitler explorou esses sentimentos para unir os alemães em torno de um discurso nacionalista e revanchista, prometendo restaurar a glória da Alemanha e desafiando as restrições do tratado. A Grande Depressão e a crise global. A crise econômica de 1929 agravou o cenário político, causando desemprego e instabilidade social. Movimentos autoritários acabaram crescendo, prometendo soluções rápidas para os problemas econômicos e sociais daquele período. Sobre a crise de 1929, nós faremos um vídeo específico abordando melhor esse tema. Então, vamos para o próximo. A expansão territorial do eixo. O expansionismo foi uma estratégia central para a Alemanha, Itália e Japão, refletindo suas ambições imperialistas. Na Alemanha, Hitler justificou suas ações com a ideia de espaço vital, que é esse nome que está aparecendo aí na tela, defendendo a necessidade de expandir o território alemão para sustentar sua população. A anexação da Áustria, em 1938, foi apresentada como uma unificação de povos de língua alemã. O mesmo ocorreu com os Sudetos, na Tchecoslováquia, onde Hitler alegou proteger a minoria alemã. Já no Japão, motivado por escassez de recursos naturais e uma ambição imperialista, o Japão invadiu a Manchúria em 1931 e posteriormente a China em 1937, em ações que resultaram em massacres como o de Nanquim, causando milhões de mortes. Já na Itália, Mussolini viu na Europa, em 1935, uma oportunidade de expandir o Império Italiano, enquanto buscava reviver o prestígio da antiga Roma. Essas agressões não encontraram uma oposição firme, encorajando os países do eixo a continuarem suas ações expansionistas. O fracasso da Liga das Nações. A Liga das Nações, criada para garantir a paz mundial, revelou-se ineficaz diante dos desafios impostos pelas potências do eixo. Os principais motivos foram a ausência de grandes potências, como Estados Unidos, que não se juntaram à Liga, a falta de um braço militar, impossibilitando ações decisivas contra as violações territoriais, a política de apaziguamento, adotada por potências como França e Reino Unido, que hesitaram em confrontar agressivamente os países do eixo para evitar outro grande conflito. Por exemplo, a Liga condenou a invasão da Etiópia, mas não conseguiu impedir Mussolini de anexá-la. Da mesma forma, os avanços de Hitler foram tolerados até que a guerra fosse inevitável. O Pacto Molotov-Ribbentrop. O Pacto Molotov-Ribbentrop, assinado em agosto de 1939 entre a Alemanha nazista e a União Soviética, foi um acordo de não agressão com termos secretos que surpreenderam o mundo. Ele incluía a divisão da Polônia. A Alemanha e a União Soviética concordaram em invadir e dividir o território polonês entre si e esferas de influência. Além da Polônia, outras regiões do leste europeu, como países bálticos, foram divididos entre as duas potências. A invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939 foi o estopim da Segunda Guerra Mundial, levando a França e Reino Unido a declararem guerra à Alemanha 2 dias depois.
Então, entrando agora na questão do início do conflito, nós podemos observar três pontos principais: a invasão da Polônia em 1939, a expansão rápida do eixo de 1939 a 1940 e a Batalha da Inglaterra em 1940. Abordando cada um desses tópicos mais especificamente, a invasão da Polônia em 1939. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia usando a tática da Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Em resposta, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha, marcando assim o início oficial da Segunda Guerra Mundial. A expansão rápida do eixo de 1939 a 1940. A Alemanha conquistou países como Noruega, Dinamarca, Bélgica, Países Baixos e França em uma série de campanhas rápidas e devastadoras. A Itália, liderada por Mussolini, juntou-se à guerra ao lado da Alemanha, ampliando o domínio do eixo. Batalha da Inglaterra, 1940. Hitler tentou invadir o Reino Unido por meio de bombardeios aéreos massivos. A bravura da Força Aérea Britânica e o uso inovador do radar impediram a vitória alemã, marcando a primeira grande derrota de Hitler. As fases da guerra. A fase inicial, de 1939 a 1941, seria o avanço do eixo. Nos primeiros anos da guerra, as potências do eixo conquistaram territórios em ritmo acelerado, estabelecendo uma oposição dominante na Europa e na Ásia. O domínio alemão na Europa. A Alemanha consolidou seu controle sobre grande parte da Europa Ocidental, incluindo França, Bélgica, Países Baixos e Dinamarca. A estratégia da Blitzkrieg mostrou-se implacável, deixando os aliados lutando para reagrupar suas forças. A expansão japonesa na Ásia. No Pacífico, o Japão continuou sua política expansionista, invadindo territórios como a Indochina francesa e consolidando o controle sobre a Manchúria e partes da China. Esse avanço aumentou tensões com os Estados Unidos, que começaram a impor sanções econômicas para conter a agressão japonesa. A fase de expansão global, 1941 a 1942. O conflito ele se amplia. O ano de 1941 trouxe uma expansão significativa do teatro de guerra, com novas frentes abertas na Europa Oriental e no Pacífico. A Operação Barbarossa. Em junho de 1941, a Alemanha rompeu o pacto de não agressão com a União Soviética e lançou a Operação Barbarossa, a maior invasão terrestre da história. Embora inicialmente bem-sucedida, a ofensiva alemã foi detida pelo rigoroso inverno soviético e pela resistência feroz das forças lideradas por Stalin. O ataque a Pearl Harbor. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a base naval americana em Pearl Harbor, no Havaí, em um golpe devastador que destruiu grande parte da frota do Pacífico dos Estados Unidos. Esse ataque levou os Estados Unidos a entrarem oficialmente na guerra, transformando o conflito em um verdadeiro confronto global. Com a entrada dos Estados Unidos e a resistência soviética, o equilíbrio de poder começou a mudar, apesar das aparentes vitórias do eixo. A fase de virada, 1942 a 1943, o contra-ataque dos aliados. Entre 1942 e 1943, os aliados começaram a virar o jogo, alcançando vitórias decisivas em várias frentes. A Batalha de Stalingrado. De agosto de 1942 a fevereiro de 1943, a União Soviética travou uma batalha contra as forças alemãs em Stalingrado. A vitória soviética marcou um ponto de virada crucial na guerra, com as tropas alemãs sendo empurradas para fora da União Soviética. Já no Pacífico, os Estados Unidos alcançaram uma vitória estratégica na Batalha de Midway, em junho de 1942, destruindo grande parte da frota japonesa. A estratégia de saltos de ilha em ilha foi implementada, com os Estados Unidos capturando posições japonesas estratégicas no Pacífico, preparando-se para uma eventual invasão no Japão. A fase final, 1944 a 1945, a derrota do eixo. A guerra entrou em uma fase final com os aliados avançando em todas as frentes, culminando na rendição do eixo, o dia D e a libertação da França. Em 6 de junho de 1944, os aliados lançaram a maior invasão anfíbia da história na Normandia da França. Essa operação, conhecida como Dia D, levou à libertação da França e abriu caminho para a invasão da Alemanha. A queda de Berlim. Em abril de 1945, Berlim foi cercada por tropas soviéticas. Adolf Hitler cometeu suicídio em seu bunker e a Alemanha se rendeu em 8 de maio de 1945, marcando o fim da guerra na Europa. A rendição do Japão. No Pacífico, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente. Diante da devastação, o Japão se rendeu em 2 de setembro de 1945, encerrando assim oficialmente a Segunda Guerra Mundial.
As inovações tecnológicas e estratégicas, avanços no armamento, tanques, veículos como o Panzer alemão e o T-34 soviético redefiniram os combates terrestres. Aviões, bombardeiros e caças desempenharam papéis cruciais, com destaque para o Spitfire britânico e o B-17 americano. Submarinos, ou U-boats, alemães, dominaram o Atlântico até serem superados pela tecnologia aliada. A bomba atômica, desenvolvida pelos Estados Unidos no Projeto Manhattan, mudou para sempre o curso das guerras. A Segunda Guerra Mundial foi um período de destruição e transformação global. Mais de 70 milhões de pessoas morreram e o mundo nunca mais foi o mesmo. O conflito terminou com a ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências, inaugurando a Guerra Fria. Este evento histórico nos lembra da importância de preservar a paz e aprender com os erros do passado.